Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nunca se esqueça que toda bênção que recebemos é graças a Deus. Louvado seja sempre. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. É fácil nós nos esquecermos do papel de Deus nas nossas vidas quando tudo vai bem. Vamos imaginar que você tem um carro. Enquanto o tanque está cheio, enquanto tem gasolina para andar, quem pensa que o combustível é vital para que todas aquelas coisas possam acontecer? Enquanto o seu celular está com a carga 100%, quem pensa que você em algum dado momento precisou carregar? A mesma coisa acontece quando você tem um notebook, um computador, quando você acaba de comer, quem pensa se estaria com fome? Então, quando as coisas elas estão bem e nós não entendemos o valor e a razão delas, fica fácil a gente acabar se esquecendo do Senhor. Mas a verdade é uma só. Todos os nossos pensamentos, eles são influenciados pelos espíritos que estão perto de nós. E nós só sentimos aquilo que nós pensamos. Então, se é Deus que está perto de nós, o Espírito Santo, nós pensamos em coisas boas e sentimos coisas boas. Mas quando é o mal que está perto de nós, nós pensamos coisas ruins e sentimos coisas ruins. Você tem aquele sentimento de ciúme, sentimento de inveja. Quando fala, sempre diz algo que acaba causando intriga. Sempre está falando da vida dos outros. Sempre se sente sozinho. Tem medo, ansiedade, angústia. Todos esses sentimentos negativos indicam uma única coisa: que o Senhor não está perto de você. Porque em algum dado momento as coisas estavam bem e você parou de pensar que a razão do carro andar, a razão do celular funcionar, a razão de você poder viver é porque em algum dado momento alguém te alimentou, alguém colocou entre aspas a gasolina ou alguém colocou a energia. Então nós nunca podemos esquecer que um carro sem combustível ele não anda. Ele não vai servir para as mesmas coisas. Assim como um celular sem energia, ele não liga e não serve para nada. Olha que esse é exatamente o sentimento que nós temos quando nós estamos longe de Deus. Minha vida não serve para nada, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém isso, ninguém aquilo, tá dando certo para todo mundo. Olha, eu tô vendo um celular ali, ele tá ligado, e olha o meu como ele tá apagado. Por que Deus ele é injusto? Só que o ligar na tomada, o abastecer, isso somos nós que precisamos fazer. Ninguém pode fazer isso por você, porque a oração ela é algo individual. Talvez sim, você precise de algo para dar aquele start, mas você precisa aceitar e precisar disso. Não adianta eu ficar olhando os outros celulares que, entre aspas, sem querer julgar, estão com as telas apagadas e achar que porque a minha está acesa eu vou poder dar energia para todo mundo, ou porque no meu carro tem gasolina, eu vou poder distribuir para todo mundo, porque se eu tirar de mim e colocar para o outro, o que vai acontecer? Eu vou ficar sem. Não tem como a gente fazer essa analogia de querer dividir, porque aquilo que nós dividimos é justamente a bênção e o milagre. Jesus me multiplica aquilo que eu já tenho em mim e aquilo que eu posso dividir, mas é Ele que me deu. É pelo propósito dEle, pela vida dEle, não é meu, apenas passa nas minhas mãos. Se a gente vai lá em Neemias 9, versículo 17, a palavra do Senhor ela diz assim:
Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizastes entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso, não os abandonastes. Neemias, eles encontraram os livros da lei e começaram a ler. É como se você tivesse começado a ler a Bíblia hoje. No passado, você não sabia qual era a vontade de Deus, nem a forma que Deus pensava e nem nada. Então você encontra a Bíblia e olha e fala, nossa, como no passado Deus ele agia de forma tão milagrosa com o povo. Viu o mar, viu as pragas, viu diversas coisas, viu as batalhas, as guerras e tudo aquilo. Agora, o que será que aconteceu que hoje em dia nós não vemos mais celulares ligados, só vemos telas apagadas? Só vemos pessoas tentando dizer que estão ligadas, mas elas não estão. Então, conforme eles foram lendo a Bíblia, eles conseguiram entender que o problema de tudo aquilo é que o povo tinha recusado. E o povo tinha se esquecido de Deus, tinha se esquecido de quem era a energia, de quem tinha feito todas aquelas coisas. Então, depois que eles conquistaram tudo, eles simplesmente voltaram as costas para Deus, como se Deus não fosse mais necessário, como se aquele tanque cheio nunca fosse se esvaziar, como se aquela refeição que eles tivessem feito nunca fosse ser digerida, como se aquele celular ele nunca precisasse ser novamente carregado. Então eles simplesmente se esqueceram da razão de tudo. E por esse motivo, eles começaram, entre aspas, a querer viver a vida deles. E é isso que às vezes a gente não consegue entender. Não importa aonde você esteja. Se você esteja de férias, se você esteja num lugar que não é o lugar comum, ou se você esteja na sua vida natural, seja lá onde for, você sempre vai precisar abastecer o carro. Porque a partir do momento que você esquecer a Deus e começar a pensar em viver a sua vida, vai voltar a ser tudo exatamente como era antes, mas com um agravante, um pouquinho pior, porque é impossível aquele que reconhece e recebe o amor de Deus conseguir viver novamente como se nada tivesse acontecido. É como se você tivesse muito dinheiro a vida toda e no final dela você ficasse pobre. Você sempre vai continuar comparando aquele tempo onde você tinha tudo e não sabia o valor de todas as coisas, e agora você não tem mais nada, e aí você reconhece que como era bom aquelas coisas. Porém, no passado, você só tinha coisas. Hoje você tem ao Senhor, por isso pode reconhecer as coisas que você tinha, e que não era graças a você, que não era graças ao seu trabalho, nem nada. Porque se a gente olha, bem no final da passagem, a passagem diz: mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não os abandonastes. Mesmo nos momentos negros das nossas vidas, mesmo nos momentos que nós não merecíamos, Deus não nos abandonou. Para que o dia que nós pudéssemos nos converter, para o dia que nós pudéssemos ler o nosso livro da vida, que nós pudéssemos olhar a nossa vida para trás e reconhecer o papel de Deus em todas as coisas, nós pudéssemos saber que Ele sempre esteve lá, dando muito mais do que nós merecíamos. E aqui tem mais uma coisa, que para mim é a pior de todas as coisas. Depois que o milagre chegou, depois que tudo estava bem, eles começaram a esquecer Deus. E aí o que começou a acontecer? Começou a vir o vazio, começou a vir a solidão, começou a vir a sede de amor. E aí as pessoas elas começaram a procurar ali dentro um líder, começaram a procurar alguém para trazer sentido,
porque eles começaram a olhar os outros povos e todo mundo tinha um rei. Diferente de todos os outros povos, eles tinham um Deus, e nenhum dos outros povos tinham o que eles tinham. Mas como eu posso ter sabedoria sem Deus? Então eles começaram a procurar alguém para governar, liderar, e eles estavam obstinados. O que é isso? Uma ideia fixa. Eles estavam comprometidos, eles queriam isso a todo custo, independente do preço que tivesse que ser pago. E na sua rebeldia, escolheram um líder. E o que acontece quando eu tiro Deus do lugar dele e coloco uma pessoa no lugar? Coloco um líder, coloco um homem, coloco uma mulher, coloco um filho, coloco um trabalho, coloco qualquer coisa no lugar de Deus. E voltaram à sua escravidão. A palavra ela deixa muito clara que só existe liberdade aonde está o Espírito Santo. Então, se eu não coloco o Espírito Santo como o meu governante, como o meu líder, como o meu rei, como o meu amor, como a autoridade máxima da minha vida, nessa terra, eu volto à escravidão. Então você vai ser governado por aquilo que você acredita que você ama, você vai ser governado por aquilo que você acha que não vive sem, sendo que a única coisa que você não pode viver sem é sem o Senhor. Quantos não se perdem na fantasia do amor? Eu vou casar, eu vou ter filho, eu não sei o quê. E vivem tudo isso e não encontram a felicidade, não encontram a satisfação, não encontram nada. Cada dia mais foca na aparência porque tem medo de perder, em vez de focar no coração, que é onde Deus vive, que é a casa que tem que estar montada, que é o lugar que tem que estar, o altar tem que estar pronto e sempre em adoração e sempre em oração. Porque os tesouros que nós ajuntamos não são dessa terra. Os tesouros que nós ajuntamos, eles estão no céu. E nós vamos passar essa vida toda de tanque cheio, de bateria carregada, sendo aquilo que os outros não são. Não porque nós somos melhores que os outros, mas porque Deus nos escolheu para ser sal e ser luz. Numa terra onde o amor de muitos já se esfriou, nós não vamos deixar que a palavra ela seja esquecida. Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, nós saímos da escravidão. Talvez você tenha uma pessoa que tenha problema com droga, com bebida, com jogo, sei lá. Ela se voltou à escravidão. Ela colocou aquilo, a diversão, o prazer, como se fosse o líder dela. E ela vive insistentemente apenas para satisfazer esse desejo. E ela não tem escolha, porque quando é o pecado que domina a nossa vida, a recompensa dele, o salário dele é a nossa morte. Então, quando você vivia como um escravo, colocando um homem no lugar de Deus, ou colocando um sonho no lugar de Deus, porque as pessoas, ao invés delas pedirem que o Senhor venha à vida delas, que o Senhor encha a bateria delas, que o Senhor complete o tanque delas, não, elas ficam pedindo coisas para essa vida, e não algo que poderia levar elas à eternidade e a construir tesouros no lugar certo. Como se Deus não conhecesse as necessidades, como se o Deus não fosse o amor, como se o Deus não fosse perdoador. Se Deus tivesse que nos julgar, nós já estaríamos todos condenados. Se Deus tivesse que ser justo, entre aspas, como nós queremos ser justos, basta uma pessoa que, entre aspas, você diz que ama, cometer um único erro, pronto, é a pior pessoa do mundo e você vai querer arrancar tudo que ela tem, porque você merece. Enquanto Jesus nos ensina a ficar com o prejuízo, se nós tivermos 2 túnicas, alguém vier para dar a capa e é para dar tudo, se alguém der um soco de um lado, é para deixar dar um soco do outro, e você tá aí, o lutador, né? O lutador. Que batalha que você vence sem Deus? Que vida é essa que se existe sem Deus? Pode ostentar as coisas que materialmente você pode comprar. E o que garante que quando você deita na sua cama, não pode sentir paz? O que adianta se você está num lugar lindo, tendo que beber alguma coisa para que pareça que sinta algo? Porque os teus pensamentos só dizem que é tudo ao contrário.
que as pessoas não te amam, que as pessoas não te gostam. Não é à toa que hoje tem aquele, você é linda, você é lindo, nossa, por que será que eu preciso ficar me afirmando? Porque eu não sou. Porque aquilo que eu sou eu não preciso me afirmar. Ou a gente pega esse Deus e vai com ele até o fim, ou a gente vai ficar nesse misto, nesse morno. Você sabe o que Deus faz com o morno? Ele vomita. Seja quente ou seja frio, porque o morno não me agrada. Ou a gente começa a pensar da forma certa, ou a gente não vai pensar em nada. Se a gente vai lá em Salmo 103, versículo 2 a 5, a palavra do Senhor ela diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua essência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Então a minha alma, ela consegue bendizer ao Senhor. A minha alma, ela consegue entender a magnitude de Deus. Porque uma vida sem sabedoria, sem conhecer a palavra, ela é incapaz. Você sempre vai achar que as coisas que você tem são suas, sendo que você não tem nada, sendo que um celular sem bateria ele não serve para nada. Então a gente vive querendo se distrair, vive querendo imaginar como as coisas deveriam ser, vive acreditando que se fosse assim e que se o outro mudasse, que tá bom, te dei um celular sem bateria, para que ele serve? Para nada. Aí você olhou e falou, nossa, mas aquele modelo de celular ali é melhor. Vou trocar porque isso não presta. Esse celular aqui já não dá mais. Troquei, peguei outro, sem bateria. Peguei outro, sem bateria. Coloco 2 celulares sem bateria dentro de uma casa e eles vão ter um celularzinho sem bateria. O que mudou? O que mudou? E aí você fica olhando, achando que o problema é o modelo, que o problema é a cor, que o problema é a película, que a tela que está trincada, e nenhum funciona. E você não entende que sem Deus dentro daquilo, aquilo não serve para nada. Essa é a vida de todas as pessoas. Aqueles que têm a bateria, aqueles que têm a energia, eles não se esquecem de tudo que Deus fez. Porque cada vez que nós vemos aquela tela ligada, nós sabemos a razão. Cada vez que nós insistimos em mostrar para as pessoas que existe uma outra vida, uma outra alternativa, é para que nós possamos olhar e ver mais telas ligadas. Esse é o papel do evangelizador, ajudar outras pessoas a ligarem as suas telas. Não porque ele é bom, não porque ele fez um curso, não porque isso, não por causa nada daquilo, mas porque um dia ele falou, olha o meu celular, como ele é diferente. Olha o meu celular, mas como que você fez isso? É a palavra de Deus, é a presença de Deus. Todos os dias você precisa carregar, todos os dias você precisa louvar para que essa tela ela se mantenha cheia. E assim você não se esqueça que tudo que você tem na sua vida é graças a Deus. É Ele que perdoa todos os pecados. Sem perdão, essa tela ela nunca vai ligar. Então eu tenho que olhar e falar, Senhor, me desculpa por todas as vezes que eu te rejeitei, por todas as vezes que eu idolatrei, por todas as vezes que eu chamei de amor aquilo que não era amor, que eu confiei nos mortos. Me perdoa por todas as vezes que eu tentei buscar a escravidão e me perdi no meio do amor, no meio do breu, no meio da escuridão. Por todas as vezes que eu acreditei nas coisas erradas, por não conhecer a sua palavra ou por não ter coragem de acreditar em você. E assim Jesus ele nos perdoa. E é nesse instante que a nossa tela ela volta. Cura todas as doenças. Doença não é só parte física. Doença é espiritual. Demônio é doença. Aquilo que te domina é doença. Aquilo que você pensa é doença. A tela apagada é doença. O pecado é uma doença. Então é Ele que cura, é Ele que nos liberta, é Ele que nos ajuda,
É Ele que nos permite fazer todas as coisas, todas. É Ele que resgata a nossa vida da sepultura. É Ele que coroa de bondade e compaixão. Então, tudo aquilo de bom vem de Deus. E às vezes a gente quer reconhecer que uma pessoa, nossa, é uma pessoa boa. Nossa, então a gente quer pegar, já não basta a gente subtrair a palavra amor, que seria aquilo que Deus pode dar de bom para nós. Já não chega a gente querer olhar os outros pelas coisas que eles fazem baseado nos interesses para mostrar alguma coisa para alguém e falar que aquilo é bom. Já não chega a gente querer pegar tudo que é de Deus e querer falar nessas telas apagadas que aqui tem Deus. Eu não vejo a luz da tela ligada, mas aqui tem Deus. Esse é uma pessoa boa. Aí você vai falar, a tela tá apagada. Não, mas esse é bom. Confia em mim, confia. Então uma tela apagada quer falar que a outra tela apagada é boa. Como que funciona desse jeito? Ou a gente começa a reconhecer o certo do jeito certo, que sem Deus não existe, ou a gente vai viver um mundo de tela apagada e tá tudo bem. Eu não tenho problema nenhum. E eu não tô aqui julgando, olha, minha tela tá acesa, a tua não tá, isso eu não sei da onde, isso não tá. Eu tô dizendo, olha, sem Deus essa tela não acende, ponto. Se eu parar, ela apaga. E eu tento todos os dias, todos os dias, todos os dias. Tem lugares que facilitam para que nós possamos recarregar, tem lugares que são puras distrações, mas nós não podemos, por isso que Deus fala, olha, vigia e ora, porque você não sabe nem a hora e nem o lugar. Ele enche de bens a sua existência. Quem dá as coisas que nós temos? Quem coloca os bens para que nós possamos usar? É Deus. Sem Deus não adianta a gente achar, mas tem gente que não acredita em Deus, que é ateu e tem as coisas. Tem, o diabo faz benção também, esse mundo é dele. Não pensa que medindo quantidade de bens você vai chegar em algum lugar. Não é o lugar que você está, é quem está com você naquele lugar. Eu tenho grande dificuldade, mas de me encontrar em lugares onde as pessoas iriam amar estar, iriam adorar estar, que para elas aquilo seria, nossa, glamour. Eu não consigo me encontrar nesses lugares. Porque aquilo que é a motiva, aquilo que é a razão da minha vida não está lá. Isso também não quer dizer que eu poderia estar dentro de uma igreja e lá eu me sentiria a melhor pessoa do mundo. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Não é o culto dos homens, não é aquilo que o homem diz que é divino, mas é aquilo que eu sinto. E eu vejo uma tela acesa e eu sinto que ela está acesa. Não é apenas ver, é sentir. Você sabe aonde Deus está, você sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Você sabe. De modo que a sua juventude se renove como a águia. Nós precisamos de renovação. Renovar, recarregar todos os dias, não só na nossa juventude, mas durante toda a nossa vida. Aonde nós passamos, nós devemos deixar a marca do Senhor. E nós não somos diferentes para que nos possamos sentir melhores que as outras pessoas, porque isso é vaidade. Nós somos diferentes porque assim o Senhor nos fez, porque Ele é o nosso líder, porque nós não estamos em escravidão. Nós somos diferentes porque a palavra é a nossa luz, é sobre ela que nós andamos. Essa é a importância de você ler a palavra de Deus. Essa é a importância de você sempre que pensar, nossa, eu estou tão desanimado hoje. Desanimado? Tela apagada? Olha os teus sentimentos gritando. Chama Deus para perto, chama Deus para perto e você... eu vou atrás dela, eu vou atrás dele. Não, eu vou fazer isso, não preciso sair beber, não. Será que essa é a solução? Pensa nisso. Pensa sempre nisso. E nunca se esqueça que toda a bênção que recebemos é graças a Deus. Por isso nós agradecemos todos os dias e pedimos a proteção do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que você possa entender essa palavra, entender a sua vida, entender os teus sentimentos e entender o que falta. Sem Deus não tem jeito. Sem a palavra de Deus não tem jeito. Começa a ler a Bíblia quanto antes. Para de colocar desculpa. Porque quando a bebida era amarga e você não conseguia beber porque era ruim, você fechava os olhos e entubava, né? Hoje já bebe como se isso quase dominasse, dependesse da sua vida.
Olha como a insistência pelo errado te trouxe algo que talvez hoje não seja bom. E a gente está te oferecendo algo muito melhor, que dura pela vida toda, que não te faz mal, e você sempre cria um problema para não começar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.